ameaças de massacres em escola desde a tragédia ocorrida lá na cidade de Suzano, em São Paulo. A reportagem é de Aline Diniz. Os casos registrados em Contagem geraram uma reação da prefeitura. De acordo com o subsecretário de Educação, Sérgio Mendes, a pasta está aprimorando mecanismos de monitoramento das escolas e, em 3 meses, haverá ainda a readequação de câmeras nas instituições, lançamento de um aplicativo de monitoramento, entre outras ações. A ideia é que a comunidade escolar desenvolva uma rede de proteção e que a pasta ganhe mais amplitude. Muito triste, né? Partida de um aluno, ela foi disseminada na rede social. Aqui em Contagem, possivelmente já deva ter chegado a Belo Horizonte, Betim, nas cidades do entorno. Várias outras diretoras acabaram ligando que detectaram o mesmo fato. E quando nós fizemos o acompanhamento, detectamos que era a mesma informação. Quero acalmar a comunidade escolar, estamos tomando algumas medidas, né? E acredito que nós temos que viver a realidade da paz, do amor e da família. O primeiro caso foi registrado no dia 21. Em redes sociais, um ex-aluno ameaçou professores e estudantes de uma escola do município onde estudam cerca de 1.000 jovens e crianças. O suspeito foi detido. O segundo caso ocorreu na última quinta-feira. A Secretaria de Educação recebeu a ligação de um diretor de outra instituição, que tem cerca de 800 alunos, também relatando que mensagens com ameaças estavam circulando. Neste caso, um suspeito adolescente de 14 anos foi identificado. O último caso foi relatado à reportagem por uma mãe. A filha contou que 2 adolescentes planejavam um massacre para a próxima segunda-feira. A psicanalista e psicopedagoga Cristina Silveira revela que a solução envolve atenção às crianças e adolescentes. O que esses alunos precisam? Presença, cuidado, um olhar, eles precisam ser olhados, porque como que o ser humano ele se entende como pessoa, como que ele se valoriza como gente através do olhar do outro. Se eu olho para uma pessoa com amor, com dedicação, com carinho, com admiração, eu estou fazendo essa pessoa se sentir desse mesmo jeito, ela crescer dentro dessa harmonia, né? Dentro dessa concepção. Edificar a personalidade dela de forma positiva. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para o outro com amor, com respeito. E depois presença e atitudes práticas, né, em casa, ficar mais com os filhos, consumir menos para ter que trabalhar menos e sobrar tempo para as pessoas que são mais importantes na nossa vida. A Secretaria Municipal de Educação de Contagem tem um grupo de profissionais com a função de saber o que está ocorrendo nas 115 escolas municipais da cidade. São cerca de 50.000 alunos. Se há identificação, por exemplo, que um deles está envolvido com tráfico de drogas, esse grupo toma as providências necessárias. Repórter Aline Diniz. Fatos e versões. O que 8h42 em Belo Horizonte. Hoje não tem mais o Café com Política aos sábados, nem o resumo nessa nova fase do Super N. A gente traz a entrevista do sábado hoje e nós vamos continuar repercutindo esse assunto que trouxe agora a repórter Aline Diniz. Para debater esse assunto da questão da insegurança nas escolas, a gente está trazendo aqui justamente o subsecretário de Educação de Contagem, Sérgio Mendes, que inclusive foi ouvido por ela na reportagem. Ô Sérgio, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Super, prazer recebê-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, ouvinte da Rádio Super, um prazer estar aqui falando desse assunto que eu acho que torna muito relevante para o momento, né? Que estamos vivendo, principalmente pós-Suzano. Nós tivemos um marco e que naturalmente, eu acho que essa discussão ela tem que vir à tona para que as famílias, para que a sociedade educacional esteja atenta ao que fazer, né? E essa nova modalidade de fake, como se relacionar com fake news também. A gente tem que saber o que é verdade, né, e o que é colocação. E também recebemos aqui com muito prazer a professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas, Andréia Santos. Bom dia, bem-vinda. Que prazer falar contigo aqui, Andréia. Bom dia, Rodrigo. Alegria também. Obrigado pelo convite. Bom dia, ouvintes. Andréia, para quem não sabe, eu tive o prazer de começar no rádio ao lado dela há 14 anos, né? E a gente já se conhece, não
é de hoje. E hoje tenho o prazer de entrevistá-la aqui. Ai, que alegria. Uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande. Aqui. Pois é, gente, para nós começarmos, vou começar por você, Andréia. A gente acompanhou agora atentamente essa reportagem da Aline Diniz e desde que aconteceu aquele massacre em Suzano, nós temos notado esse clima de insegurança que vem permeando as escolas, não apenas em Contagem, a gente pegou Contagem como foco porque é uma situação que nesse momento preocupa mais, mas a gente tem registrado Brasil afora todo tipo de ameaça, esse tipo de situação. Você acha que o fato desse caso de Suzano ter ganhado a dimensão que ganhou e não poderia ser diferente, de alguma maneira cria em quem já tem a predisposição para ao menos ameaçar essa predisposição de tornar isso público como tem acontecido? Eu penso que os meninos, né, eles se sentem motivados, os alunos acabam sendo motivados. É mais ou menos a história do trote que muda agora de configuração, né? Antes os meninos ligavam, faziam acionamentos na polícia, ou no corpo de bombeiros, ou de ambulância, com acidentes que não existiam, para ter uma atenção. Os meninos acham engraçado lidar com essa questão. Isso é do jovem, do adolescente, né, que lida com isso. A questão é que agora a gente tem uma dimensão muito mais séria, né? Então, assim, esses comunicados falsos, seja fake news, como a gente tem tratado aqui, o Sérgio já trouxe isso de alguma forma, seja a maneira mais doente que a sociedade tem se ligado a esses fatos, a gente tem que ter um cuidado maior com as denúncias, como que vai lidar com essas questões e como é que a gente trata esses eventos dentro das escolas. De fato, a tendência agora é aumentar. Quanto mais essas notícias acontecerem, a tendência é ter um aumento, né? Então, assim, a gente tem que tomar um certo cuidado até como que trata isso para que a gente não faça isso aumentar. Não só as denúncias, como os eventos, né? Porque a gente agora se preocupa. A gente não tinha este tipo de acontecimento dentro das escolas, mas agora a gente passou a ter e com uma frequência que a gente não gostaria de registrar. Ô Sérgio, no sentido do que a Andréia falou, dos cuidados que devem ser tomados, o que a Prefeitura de Contagem tem feito para evitar a proliferação ainda maior desse tipo de ameaça? Hoje eu falo que eu conto com uma grande parceira na secretaria, que é a Sueli Baliza, que foi secretária em Belo Horizonte, e também tem uma ampla experiência, e discutimos ontem, inclusive, e ela apresentava sobre a implantação do Observatório do Clima Escolar, né? Algo que praticamente você tem que detectar internamente. Você tem alunos diferentes ali, com diferenças sociais. Nós temos duras realidades, né? De uma comunidade que às vezes vive uma condição melhor e de outra que vive a precariedade. Então nós precisamos de entender a nossa comunidade, não só os nossos alunos, mas os nossos professores. Então nós estamos num processo de implantação desse observatório para saber o que está acontecendo dentro das escolas. Hoje nós temos algumas equipes de monitoramento que já foram implantadas, inclusive citado em entrevista. O monitoramento, cada profissional ele é responsável por uma escola. Então, todos os novos fatos acontecidos naquela escola, eu tenho um profissional que acaba relatando, trazendo de uma forma mais rápida à secretaria, para que os profissionais estejam se preparando para lidar com um contexto diferente. Lógico, como diz a professora Andréia, logo depois de Suzano, nós tivemos uma outra realidade, né? Nós tivemos, e fato que quando você percebe a situação também do atentado no Rio de Janeiro, nós tivemos um atentado também, uma escola, alguns anos atrás, mas não tínhamos rede social. Né? Em Realengo, né? Isso, mas não tínhamos rede social. O impacto foi muito diferente porque era mero da TV, da TV e rádio. Era a mídia tradicional, né? Era a mídia tradicional. Hoje não, hoje nós vivemos praticamente uma situação avassaladora de informações, né? E muitas vezes as pessoas que estão em casa não sabem, isso é verdade, isso é mentira, o que é fake, né? Fake news e o que é real. Né? Então vive esse sentimento. Esse fato, inclusive, é citado de uma escola, né, que o menino escreveu lá, que teria um massacre no dia seguinte. Né? Nós identificamos o menino, a guarda teve toda a ação, só que essa mensagem dele, ele falou assim, não, eu estava fazendo era uma zoação. Né? O menino, foi o relato do menino, porque você vai receber um acompanhamento devido. Temos feito essa parceria juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Social no sentido de cuidar desse menino.
né, para saber o que ele passa, né, para estar dando esse acompanhamento psicológico devido. Então essa comissão intersetorial, né, eu acho que ela é muito boa multidisciplinar, é multidisciplinar. Né? Eu acho que é importante ter esse acompanhamento, se me permitir. Sim, Sérgio, lógico. de ter esse acompanhamento com os alunos, porque eu acho que são questões diferentes do mesmo clima escolar. Sim. Então, assim, uma coisa é um comunicado fake de massacre. A outra coisa são os meninos que realmente precisam de um acompanhamento, inclusive psicológico, para ter um olhar diferenciado da escola e da família e da comunidade, para que ele não fique tão isolado, né? Com tantos problemas que são decorrentes do processo de amadurecimento de qualquer ser humano. Sim. Aqui nós temos uma coisa, Rodrigo, se me permite. Eu acho que o uniforme, a introdução do uniforme na rede pública municipal, ela tirou um pouco as diferenças, né? As diferenças que a gente tinha do menino que ia de um jeito, outro de outro, um com a roupa de marca, outro da outra. Nós igualamos o aluno dentro da escola, né? Então passou do portão para dentro, todo mundo uniformizado. Gratuitamente, a prefeitura fornece de forma gratuita para esse aluno, porque qual que é a missão principal? Além da dificuldade social hoje da pessoa comprar um uniforme, ter dinheiro, o pai ou a mãe, você dá a condição assim de falar o seguinte: aqui dentro todo mundo tem a mesma merenda, aqui dentro todo mundo tem o mesmo nível de ensino, aqui dentro todo mundo é igual. Né? Então, acho que quando a gente iguala a sociedade, dá esse tratamento, a gente acaba um pouco as barreiras que existem de um menino com o outro, de um distanciamento, principalmente social. Mas o que a gente vê hoje, que algumas ações precisam serem tomadas. Nós tomamos algumas ações desde o seguro, né? Startamos a licitação do seguro para as escolas, né? Nós precisamos de ter um seguro e que tenha a proteção da escola. Nós estamos vivendo, eu falava com o professor André há pouco, falei assim, olha, as escolas estão sendo roubadas, saqueadas, né? É o tipo de coisa que a gente vê acontecer constantemente. A gente dá esse tipo de notícia todo dia aqui mesmo. Há poucos dias atrás, né? Há poucos dias eu ouvi aqui na Rádio Super falando, inclusive, do roubo da escola, das escolas, do assalto também aos professores entrando na escola, roubaram o carro de uma professora ali no bairro São Luís. E infelizmente a gente perdeu um pouco, a gente tem que reconstruir um pouco daquilo que é a relação com a escola como tínhamos antigamente. Gente, a minha professora de primeira série, até hoje ela está na minha mente, né? Era aquela coisa maravilhosa, né? Dona Jane, né? Do segundo ano, a Dona Neném. Com saudade, a escola era o melhor lugar. Agora, para que a gente possa avançar nessa discussão, Andréia, eu te pergunto o seguinte: nós temos visto, e daqui a pouco eu quero que o Sérgio se posicione nesse sentido também, alguns posicionamentos do governo federal em relação à educação, e especificamente do ministro Ricardo Vélez Rodrigues, que tem nos assustado. Em meio a esse clima de insegurança, esse clima de medo que a gente tem vivido, o ministro está preocupado com outras coisas. Esses dias ele enalteceu a figura do Pablo Escobar. O que dá para esperar de um país que tem um ministro da educação que, aos olhos dos especialistas e aos olhos de nós jornalistas que acompanhamos o setor aqui, está parecendo completamente despreparado? Olha, se for uma visão assim otimista do ministro, a gente espera que ele caia. Né? Desculpa, mas assim, a gente está muito assustado. A opinião é livre. A gente está muito assustado, né? Assim, todo mundo, o despreparo, a falta de conhecimento da pasta, que é uma pasta fundamental. Ele não entrou ali para poder desempenhar um papel secundário, que é o que ele tem feito, né? Então, eu penso que, diante de toda essa falta de preparo, a visão mais otimista, a gente espera que ele caia. Agora, o que a gente espera realmente de um substituto para a pasta de educação é que seja alguém que conheça números, fatos, condições. Nós temos um país continental, nós temos desafios a serem enfrentados literalmente de norte a sul, de formas muito diferentes umas das outras, né? Por conta das condições, do tipo de cultura que influencia, o tipo de contexto escolar que nós temos, né? Com muitas diferenças, e que a gente possa criar uma política pública voltada para uma formação escolar e de educação que de fato mexa com os nossos índices, né? Não é
Não é criar uma cultura da raiva, não é criar uma cultura da violência. Essa não cultura divisionista que a gente está vendo. Exatamente, né? Que ela é muito complexa. A gente tem que, ao contrário, criar uma cultura visionária, né, de futuro para o nosso país. Nós queremos que o país cresça e a gente sabe, dentro dos nossos estudos sociológicos, que a única forma da gente criar mobilidade social é através do estudo. Quanto maior o estudo, maior a renda do indivíduo. Então a gente sabe o impacto que isso tem positivo, né, nesse contexto. E um ministro tão despreparado como esse tem sido nesses 3 meses de governo, a única coisa que a gente pode esperar dele é isso. Ô Sérgio, e você que está no poder público? Olha, Rodrigo, eu vou te dizer, é lógico que a gente tem alguma até avaliação pessoal que até a gente até segura para não falar, né? Mas eu tô convivendo com os problemas da educação. Falta estrutura, falta valorização dos professores, falta, pra você ter ideia, Rodrigo, os livros, o MEC não deu conta de comprar livros. Eu tenho salas de aula em que 20 alunos receberam livro e 5 ficou faltando. E livros não é fornecido pela prefeitura. E se fosse nós que fabricássemos, eu já tinha mandado fazer. Eu tô com a comunidade aqui, você tem esse exemplo pequeno. Eu vou discutir vídeo de hino nacional enquanto está faltando livro para os nossos alunos. Não faz lógica. É inadmissível. Não faz sentido. Não faz. A gente precisa de um brasileiro, né? Dentre muitos que temos, conhecedores, tantos reitores de Universidade Federal que conhece, que discute educação com muita propriedade, que conhece de pedagogia, sabe que a transformação do país vai pela educação. Gente, olha, se a gente não tiver um governo que pensa em educação, não adianta. Nós não vamos mudar a realidade desse país. Não vai ser com armas, não vai ser com vingança, com ódio, mas tem que ser com livros, com caderno, com professores preparados, com bem remunerados, com melhores condições. Então eu acho que está faltando essa discussão no país. A gente já está chegando ao fim da entrevista, o papo tá bom, mas o tempo no rádio é uma coisa impressionante, a gente é refém do tempo, né? Ele voa, mas ainda dá tempo de fazer uma pergunta para cada um, pra gente encerrar esse bate-papo aqui e começando por você, Andréia. A escola é um reflexo da sociedade e o que a gente precisa fazer efetivamente? Muda-se primeiro a escola ou muda-se primeiro a sociedade? Acho que isso dá quase uma tese de doutorado que te perguntei aqui. Para condensar não vai ser muito fácil, né? Não vai ser muito fácil, a gente tem pouco tempo, né? Então eu vou tentar ser o mais sucinta possível, com ideias mais pontuais. Na verdade, a gente não tem é a história do ovo da galinha, quem começou primeiro, né? Então, assim, os processos, por exemplo, informais de educação, eles começaram antes das escolas. Então, a gente tem aí uma construção de repercussão, de impacto, né? A escola forma os meninos, mas os meninos também formam a escola, né? Então, eles trazem inovações, eles trazem novas demandas, eles trazem uma condição de modificação muito grande. Esse preparo que o Sérgio, eu vou fazer um bate-bola aqui, né? Que o Sérgio está dizendo, de um professor qualificado, bem remunerado, com uma infraestrutura e condição de trabalho, ele dá ali meios, né? Ele fornece meios para que esse processo seja de construção contínua, né? Então, assim, um modo contínuo, a escola forma a sociedade forma a escola por uma interação. Ninguém que está ali está fora da sociedade, né? Então, a gente precisa de criar mecanismos para que a gente possa fazer isso funcionar de maneira satisfatória para todos, né? Que a escola seja um lugar de saudade da tia Jane, né? Que a escola seja um lugar de preparo do cidadão, de forma que todo mundo se sinta contemplado. Sérgio, rapidamente, o que é possível fazer para que a gente mude essa realidade no âmbito federal, estadual e municipal? No âmbito nacional, a gente precisa de políticas públicas. A gente está vendo que existe está ficando um vácuo, né? De fato, o ministro não tem correspondido aos anseios e às expectativas da população brasileira, principalmente de um país que queira se desenvolver. Por outro lado, eu espero que o governo do estado não atrase mais o repasse do Fundeb, né? Nós tivemos só na educação, até dezembro, 70 milhões de recursos confiscados pelo estado, recursos do município de Contagem. Então, assim, a expectativa é que reformássemos as escolas, dessemos melhores condições,
elas foram limitadas por falta de repasse do governo do estado. Nós tivemos, inclusive, sacar na justiça recentemente. Mas a gente tem que ter expectativa no futuro, esperar. Estamos tendo todas as ações enquanto Secretaria de Contagem para que a gente possa aproximar a comunidade escolar, aproximar os professores, aproximar as direções no sentido de uma construção de mãos dadas. Sérgio Mendes, subsecretário de Educação de Contagem, obrigado pela presença, foi um prazer. O prazer é todo meu, uma alegria estar aqui. Gostaríamos de discutir mais esse assunto da educação. Acho que ele é bom para o país, bom para todos nós. Professora Andréia, muito simpática e conhecedora do assunto, vai nos ajudar aqui em Contagem, tá? Certamente, não tem dúvida disso. Andréia Santos, ela é professora do Departamento de Ciências Sociais da PUC Minas. Obrigado pela entrevista, que coisa boa ter você aqui com a gente na Rádio Super. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo, e volto sempre. Obrigado.